Fala pessoal, beleza? Eu sou o Clever Custódio. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode fazer para pensar quando você quiser encaixar uma voz dentro de um beat já fechado. Isso acontece muito, principalmente no meio do hip hop, né, do rap, que a gente já tem um beat já todo fechado e a gente precisa gravar a voz para colocar dentro daquele beat. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui vai servir bastante para você. Bom, a ideia desse vídeo veio porque um inscrito aqui do canal me chamou lá no Telegram e perguntou algumas dicas de como que ele podia fazer para encaixar a voz. Eu acho que nem trabalha com esse estilo que eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu tenho certeza que algumas dicas que eu der aqui vai servir bastante. Claro que eu não vou poder me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito extenso, e toda a parte técnica eu ensino dentro do meu curso Sua Mix Sem Segredo, que tá aqui no primeiro link da descrição. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a Rough Mix, tá? Que é a mix bruta. Essa música aqui, ela tá no site da Cambridge. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para vocês poderem pegar multitracks e poder praticar. Às vezes vocês estão querendo praticar algumas técnicas e não tem músicas o suficientes, principalmente você que está começando. Então eu vou deixar o site da Cambridge aqui embaixo para que você possa pegar multitracks e treinar algumas práticas, para depois só executar no momento do trabalho para valer. O que eu fiz aqui? Lá dentro do site tem uma mixagem já dessa música, então eu peguei a mixagem, baixei e considerei como uma rough mix, ou uma mix bruta, que é o que eu recomendo para você quando você for trabalhar ou você for pegar música de fora. Pede para a pessoa fazer uma rough mix bruta para você entender o que ele tá pensando daquela música, aonde que ele pensa em colocar a voz, aonde ele pensa em colocar os elementos, para você já ter uma base. Porque se você não tem uma base do que o produtor quer ou do que o artista quer, grande chance de você colocar o que você quer. E o que você quer nem sempre vai agradar o artista ou o produtor, e aí pode ser que seus clientes não voltem a te procurar. Eu vou mostrar aqui para vocês a mix bruta e vou comparar com a mix que eu fiz encaixando no beat, pra gente conversar sobre algumas considerações. Essa daqui é um trecho da mix bruta. Tá bem legal, mas eu tenho algumas considerações. Eu já percebi que ele quer a voz bem na cara, assim como o estilo pede, né? Ele quer a voz na frente de tudo, e ele também quer um grave muito robusto, né? Assim como o estilo pede. E aí já vem um grande erro na hora da mixagem, né? Pelo fato da gente querer um grave muito abrupto, né? Um grave na cara o tempo todo presente e a voz presente o tempo todo. O que é fácil fazer? Na voz colocar muito agudo, porque nosso ouvido ali nas médias altas é muito sensível. Então você coloca médio agudo querendo que a voz apareça. E o grave você não ouve muito bem, porque é assim que seu ouvido trabalha. E aí é comum que você cresça demais o volume dos graves, né? E aí fica uma energia muito grande. E aí você fica com aquela equalização de sorriso, que normalmente no celular não soa muito bem, porque no celular, quando você ouve sem fones, o que está mais presente ali é o mid-range, né? As frequências médias. Então, eu detectei aqui esses problemas. A voz está um pouco espetada demais nos agudos e o grave está mais sobrecarregado do que precisava de energia. Embora você não ouça isso, porque seu ouvido não é sensível para as frequências graves, alguns medidores na DAW podem ajudar a gente para entender quanto que o grave está sobrando, tá? Então essas são as minhas considerações. E aí eu fiz a minha mixagem aqui tentando preencher um pouco mais de informação no mid-range, tá? Porque é lá que o celular vai reproduzir melhor. Então eu fiz algumas mudanças aqui. Essa aqui ficou a minha mix. Vou comparar a dele de novo e vou trocar para a minha. Perceba que a minha tem um pouco mais de médios, né? Porque a minha ideia aqui é fazer soar bem para as outras plataformas também, tá? Não só que agrade no que você tá ouvindo, mas que soe bem num contexto. Eu sei que isso já é conceito de masterização, mas quando a gente já entende aonde a gente quer chegar, facilita muito a gente já correr atrás dos resultados no processo de produção, de mixagem, e aí quando chega no processo de masterização, a música já tá encaminhada. Então vamos lá, vou fazer o A e B. Baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, "Oh man, a bitch like you knew that I'm thinking about calling some shooters and pressing them." I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? I miss this bitch. Então, se você percebeu, a dele tá legal, mas pra mim tá sobrando um pouco das médias. Na verdade, não tá sobrando os agudos, tá faltando médio, entendeu? Porque a minha tem a mesma quantidade de agudos da dele, só que eu coloquei um pouco mais de mid-range. Então você não tem, você não chama muita atenção pros agudos, né? Bom, vou mostrar pra vocês como eu peguei o arquivo e vou dar algumas dicas. Pra isso eu vou desligar todos os processamentos, nota que tem muito processamento aqui. E a ideia é que não é que tenha muito processamento aqui processando, é porque eu fiz
por etapas, entendeu? Se eu quero comprimir, sei lá, 10 dBs no compressor, eu não usei um compressor comprimindo 10 dBs, embora aqui eu comprimi pra caramba, mas eu tento dividir a missão, entendeu? Entre os plugins, aí eu coloco bastante plugins, mas soa mais natural. É melhor do que você tentar resolver tudo com um plugin só, tá? Então eu coloquei aqui, eu vou desligar todo o processamento, vou desligar isso aqui também, vou explicar a cadeia de sinal também aqui, vou desligar aqui e vamos falar primeiro do beat. Antes de prosseguir aqui com o vídeo, eu queria dar alguns recados para vocês. Bom, o primeiro recado é o caminho que o canal aqui vai tomar em 2023. Eu gostaria muito de continuar postando vídeo um dia sim, um dia não, como eu estava fazendo, mas agora eu acho que eu preciso focar um pouco mais na qualidade do conteúdo para vocês. E para isso, eu vou focar em 2 dias da semana. Eu espero que vocês sempre dão uma passadinha aqui, tá? Toda segunda e quinta-feira, às 18 horas, vai sair vídeo novo aqui do canal. Então toda segunda e quinta, dá uma passadinha aqui às 18, que sempre vai ter novidade boa pra vocês. E aí eu tô me organizando e eu vou avisar vocês nos próximos vídeos de fazer uma live. Eu tô tentando me organizar pra fazer uma live por semana, que pode ser, por exemplo, no sábado ou no domingo à tarde, aí depende muito do horário de vocês aí. E aí a gente fecha a semana com 3 conteúdos por semana. Pra isso é super importante você me seguir aqui nas redes vizinhas, aqui todos os links estão na descrição, e também no Telegram, porque eu sempre vou estar avisando e pedindo informações sobre o que vocês gostariam de saber, quais conteúdos vocês gostariam que eu abordasse nas lives aqui do canal. Então me segue nas redes aqui embaixo, tá bom? Nas redes vizinhas, me segue também no Telegram, meu site tá aqui embaixo, onde eu vou postar a maior parte das coisas que eu tô planejando pra esse ano dentro do meu site, do meu blog ali, que vai ser uma enciclopédia de áudio ali pra vocês, tá? Então o site também tá aqui pra vocês já conhecerem, que esse ano a gente possa fazer uma comunidade bem interessante do áudio. Lembrando vocês, eu vou falar algumas coisas mais técnicas aqui, mas eu não vou explanar. Meu curso tá aqui embaixo no primeiro link, senão o vídeo ficaria muito grande, embora você pode ir vendo os outros vídeos aqui do canal, se você não tiver dinheiro pra investir, não tem problema, porque eu não vou esconder o jogo, eu vou sempre passando, só que de uma forma um pouco mais desorganizada, né? Porque a gente tem que separar os vídeos aqui pro YouTube. Bom, sem muito mais delongas, vamos lá então. Eu tô com o beat aqui, ó, eu recebi o beat dessa forma. Primeira coisa que eu identifiquei que eu recomendo vocês, identificar o que você tem na mão, tá? Antes de colocar o primeiro plugin. Eu tenho um beat legal, é um beat que não tem muitos elementos, isso é ótimo já. Então para eu encaixar minha voz, eu vi na Rough Mix que ele quer uma voz presente, certo? Então quando eu falo de presença, eu já penso ali logo no mid-range, de 2 e 6K mais ou menos para voz, porque é onde nosso ouvido é mais sensível, então eu quero deixar a voz ali. E eu não tenho muitos elementos nesse beat que vá me atrapalhar, que a voz fique presente nesse espaço de frequências. Então essa é a minha primeira consideração antes de colocar o primeiro plugin. Agora a gente precisaria ouvir a voz. Vou desligar todos os meus processamentos da voz também, porque eu quero que vocês entendam como que eu recebi tudo aqui. E vamos ouvir a voz. Solada aqui, ó, tô com a voz aqui. Deixa eu desligar também os reverbs. Baby, she neutered is using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you neutered. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish. Essa é a voz. Nota que já veio com autotune, né? Então toda a parte de autotune eu não tenho como mexer porque já veio processada. Se eu tivesse como mexer no autotune, eu até faria as configurações um pouco diferente. Beleza, eu já tenho algumas coisas de informação ali nos 3Ks mais ou menos, mas a voz não tá completa, falta informação nela. Então tem algumas frequências pulando, eu tenho um médio grave ali que tá mais presente, tá? Então isso tudo são considerações que eu preciso já pensar antes de colocar o primeiro plugin. E aonde que eu quero encaixar no meu beat, tá? Uma vez que você entendeu o que você quer, se você estiver começando, eu recomendo você fazer as equalizações tocando o beat junto com a voz já. Porque a chance de você acertar é maior, você já vai equalizando ali, tentando se treinar para fazer os dois juntos. Se você já tiver experiência, você já entendeu aonde você quer colocar a voz. Então não tem problema você solar o beat um pouquinho e aí ir trabalhando ali, pensando no som da voz. Isso exige um pouco mais de experiência. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Então, comecei com o beat aqui, eu vou solar o beat novamente, tá? Primeira coisa que eu fiz foi colocar um Isotope Ozone, porque eu tô focado no padrão do mercado, tá? Eu coloquei o Isotope Ozone e ao mesmo tempo eu liguei aqui um VU. E calibrado em -9, porque o padrão do mercado é -9, não é -18, tá? O VU já começou a me falar algumas coisas. Vamos sentir aqui. Eu vou colocar o beat aqui, ó. Deixa eu desligar. O ozônio já tá desligado. Vamos ver. O VU já me falou algumas coisas. Quando o bumbo toca, a agulha do VU faz isso aqui, ó.
O que que isso significa? Significa que tem mais energia do que eu preciso, só que eu não tô ouvindo porque eu não sou sensível pros graves, entendeu? Meu ouvido não escuta da mesma forma todas as frequências. Então, a minha primeira consideração é tentar controlar um pouco isso, a energia desse grave, desse bumbo, né? E tentar controlando as coisas como um efeito de masterização, já que eu não tenho controle das coisas separadas, entendeu? E é por isso que eu já tô querendo chegar nesse volume que ele já veio alto pra caramba, que o meu primeiro processamento foi um processamento digital, porque eu preciso tomar cuidado com o sinal que tá xingando no plugin. E se eu colocar aqui qualquer plugin que simula analógico, ele já vai entrar distorcendo tudo e a estrutura de ganho é a alma do negócio, tá? Então, deixei aqui o VU, e aí eu comecei a fazer alguns processamentos com um plugin que não tem tanto problema entrar quente demais, tá? E aí o que eu fiz basicamente, antes de eu desligar para vocês darem uma olhada, eu fiz uma limpeza aqui, ó, no primeiro equalizador, tirando frequências subtrativas para tirar um pouco dessa energia do bumbo, tá? Porque eu tenho que confiar no VU, que ele enxerga o que está acontecendo, meu ouvido não ouve. Então eu fiz algumas limpezas no médio grave, coisas que provavelmente as pessoas não fariam por se tratar de bumbo, e tirei bastante dessa região aqui, mais ou menos de 6, 5,5, mais ou menos 6, porque é lá que eu quero que a voz fique, e aqui tá o hi-hat, né? Então eu limpei pra caramba. O que eu quero que vocês entendam é o mindset, não se apega em números, não se apega, ele fez isso, eu vou fazer no meu. Eu quero que vocês realmente aprendam a mexer com áudio, e áudio é análise o tempo inteiro. Então pega a visão e o meu approach do porquê que eu tô fazendo, não o que eu tô fazendo, tá? Seguindo aqui, depois eu coloquei um outro equalizador, porque mais lá na frente entra um 808. Eu não consigo nesse beat um grave potente e na cara o tempo todo. E por que eu não consigo? Porque a maior parte do tempo só tem o boom, um kick tocando. Eu não tenho um 808. E de novo, seu ouvido, ele não percebe picos da melhor forma possível, ele percebe RMS. E se eu só tenho bumbo tocando lá embaixo, é impossível eu ter uma continuidade de som no grave e ter aquele grave redondo que você escuta na maioria dos beats por aí. Então isso tudo são considerações que você não vai conseguir mudar, entendeu? Você tem que entender o material que você tem e começar a pensar da melhor forma possível com o que você tem. Tem um trecho que entra um 808 aqui junto, e aí o grave cresce, né? E aí dá aquele destaque. E por eu não ter o 808 a música inteira só num certo trecho, o que acontece é que quando ele entra ele chama atenção, e aí eu tenho um destaque maior, e aí eu dou movimento para minha mixagem. Você entende o que você precisa começar a pensar? Eu tô pensando artisticamente, eu quero movimento, eu quero emocional, eu quero que as pessoas escutem isso, e mesmo sem a continuação do 808 o tempo todo, eu vou usar isso a meu favor. Quando ele entrar, ele vai chamar atenção. E é isso que eu quero que o meu ouvinte, o meu cliente, no caso, nessa simulação, escute. Então por isso que eu dei uma acentuada aqui, porque o 808 tá para baixo do kick, né? O kick tá falando mais em cima, o 808 tá para baixo, e dei um brilhinho ali também. Depois eu vim com a seção dinâmica, onde eu fiz alguns controles por região de frequência, porque eu tô com o fator de crista muito alto. Se você não sabe o que é isso, curso Amigo Sem Segredo aqui embaixo. Eu tô com muitos picos, tá? A diferença entre a minha massa sonora e os picos tá muito alta. Isso tudo são considerações do beat que já veio, então eu preciso consertar isso na mix. Então eu coloquei aqui um compressor multibanda para começar a controlar o primeiro estágio, né, de controle dos picos e das energias por frequência, porque eu preciso que lá no final meu VU não fique com aquele salto todo. Então eu não vou fazer isso com um plugin só, eu vou fazer isso com vários, tá? Depois disso eu vim com um equalizador dinâmico e segurei mais ainda algumas frequências que o chimbal tava aqui, porque eu preciso que a voz fale muito nessa região, e também tem algumas coisas quando ele tava tocando que tava espetando muito meus ouvidos aqui. Quando eu coloco o equalizador dinâmico, não significa que eu tô tirando a frequência que eu acabei de colocar aqui. Por exemplo, eu não tô tirando essa frequência. Eu simplesmente, quando vejo que ela tá sobrando demais, o equalizador segura um pouco. Mas não significa que eu tô tirando o que eu coloquei, tá? Então eu vou fazer o A e B só desse ozônio aqui pra vocês ouvirem. Então você nota que com todos esses processamentos, quando eu desligo, a música perde um pouco de RMS, ela fica um pouco mais solta, ela fica um pouco mais pobre, né? Então coloquei aqui o ozônio e essa foi a minha intenção. Então eu coloquei o processamento digital, eu já escolhi esse plugin exatamente pelo sinal que está entrando. Eu não quero abaixar todo o meu sinal
para depois ganhar de novo, porque se eu abaixar tudo meu sinal, quando eu subir com o limiter, tudo que tiver de ruído, e tem bastante nesse beat, vai subir junto e aí vai ficar aquela chiadeira toda. Então eu já quero trabalhar com ele no nível que eu quero subir. Dali pra frente eu vou subir mais o nível, eu não quero descer para depois subir tudo de novo. Depois disso eu vim pro meu segundo estágio para tentar segurar a dinâmica. Eu coloquei aqui um EPI 2500, que é um VCI, e ele trabalha muito bem com o transiente. E de novo a minha ideia é começar a trazer um pouco a massa e começar a aproximar dos picos, porque eu não quero essa distância dos picos pro RMS, eu quero começar a trazer como se fosse uma salsicha, para soar um pouco mais pronto. Então essa que é a minha ideia aqui. Vou ligar e vou desligar no meio do caminho para vocês verem. Então nota que a música fica um pouco mais solta quando eu desligo esse cara, né? Não satisfeito ainda, depois eu vim aqui com esse plugin novo da Acústica Audio, que já tem vídeo aqui do canal, vou deixar aqui na descrição para você entender como que ele funciona. Eu vim na função de limiter, e esse cara aqui não é um limiter, brick wall limiter, aquele limiter que não passa exatamente nada. Ele é meio que um limiter que nem compressor LA2A que tem a função limiter lá, sabe? Que é um compressor que fica um pouco mais abrupto, mas não necessariamente um limiter, só que ele fica um pouco mais abrupto. É como se, sei lá, ele fosse 10:1, entendeu? E aí eu coloquei aqui e eu coloquei um pouquinho dessa coloração, dessa limitação de novo para tentar segurar esses picos. O beat veio muito com fator de crista muito alto e eu preciso controlar isso de alguma forma. Então eu coloquei um limiter aqui, dei uma limitada, vamos dizer assim, com um compressor um pouco mais forte para tentar segurar esses picos, só que esse cara aqui ele faz o trabalho muito bem, ele é bem transparente e não soa aquela coisa muito amassada. Eu vou começar com ele desligado e vou ligar para vocês verem. Então deu pra ver que ele realmente começou a trazer mesmo a RMS para perto dos picos e aí começa a ter aquela sensação um pouco mais pronta mesmo. Não satisfeito com isso, eu ainda eu tô tentando colocar o boom, o kick e a caixa mais ou menos no mesmo universo, e às vezes a caixa tava um pouco, isso tudo, se eu tivesse mixando esse beat, eu não deixaria acontecer, tá? Eu tô tendo considerações próximas à de masterização para tentar consertar alguns erros que foram feitos para quem fez esse beat. Então, eu liguei aqui um Classic Clipper, na verdade ele não tá fazendo quase nada, ele só atua de vez em quando uma caixa sobressai um pouquinho mais do que deveria. Então, nesse caso, quando ela sai um pouquinho mais do que deveria, ele segura, ele dá uma clipada e segura um pouco mais para perto do beat. Então, eu tô tentando deixar o beat que tava muito assim um pouco mais linear. Se liga aí. De todas as caixas que tocou, só uma que ele saturou aqui, ó, que até acendeu aqui, mas é bem pouca coisa. Na verdade, isso é mais uma proteção. Se ela for sobrar, ela vai ser clipada para trazer de volta a dinâmica dela, tá? Depois eu vim com esse cara aqui e claro que o sinal tá entrando alto dentro dele, mas a minha preocupação não era comprimir de fato tudo, era para fazer uma compressão paralela. Eu tô aqui, ó, no botão de Mix, Dry, Wet, eu tô em 40%. Coloquei esse cara que simula uma coisa mais valvulada com uma compressão bem mais lenta. Então eu comprimi horrores aqui e fiz uma compressão paralela de todo o meu beat, porque realmente ainda estava muito fator de crista. Então eu comprimi tudo e trouxe uma massa para diminuir. O que eu estou tentando fazer nesse processamento todo é pegar o pico e trazer para fazer uma massa sonora para o meu ouvido perceber melhor, porque eu percebo RMS, eu não percebo pico. Então eu estou tentando fazer com que o meu limiter lá no final não trabalhe demais, né? E aí eu não consiga dar volume nesse beat porque o pico não deixa, né? Então essa que é a minha ideia aqui. Vou começar com ele desligado e vou ligar. Nota que eu perdi até um pouco de volume, mas a coisa ficou cremosa agora, né? E era esse som que eu tava procurando, ficar um pouco mais cremoso, ficar um pouco menos dinâmica, com dynamic range menor, né? Bom, depois disso eu só vim aqui com compressor multibanda e segurei um pouquinho mais aqui, principalmente aonde a caixa toca, porque eu queria segurar um pouquinho mais essa dinâmica aqui dos médios aqui, ó. Vou solar pra vocês verem.
meio uma segurada ali, só para não passar do ponto. Então você vê que eu vou controlando aos poucos. A mixagem funciona como um espiral, né? Você faz uma coisinha aqui, depois você faz outra coisinha ali. E quando eu fiz isso também, eu já fui dando uma olhada na voz. Eu tô mostrando para vocês pra gente ganhar tempo aqui isolado, mas você sempre tem que ter consideração da onde você quer que a voz vá. Bom, beleza. Desse cara aqui, ele tá saindo num subgrupo, que eu chamei de Beat Group. Aqui, ó, esse verdinho. E aí, nesse verdinho aqui, ó, eu coloquei mais um Pro EQ, segurando um pouco dos graves ainda, né? Você fala, pô, Clever, mas beat tem que ter aquele grave e tal. Tudo bem, tem que ter aquele grave pros meus ouvidos. Mas a sua DAW não tem os seus ouvidos. Ela sabe quanto que tá sobrando demais. Então, a gente tá mixando pra pessoas. Então, eu segurei aqui. Segurei um pouco mais aqui dos médios graves também para ganhar um pouco da energia. Lembra que o VU tava balançando demais? Tá falando, pô, tem muita energia aqui, cara. Então eu tô segurando para que meu VU não fique com tanta energia assim. E também coloquei esse cara, já tem um review desse cara aqui no canal também. Ele dá uma largada no estéreo dos graves, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo, se você não viu, dá uma olhada como é que esse cara funciona, que é bem legal. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou com e sem esses dois plugins. Vamos lá. Então a mudança é sutil, mas dá para perceber que ele dá uma encaixada melhor, né? E aí a gente tem um beat já um pouco mais próximo do que seria o pronto. E aí a gente já pode fazer um teste com todos esses processamentos. Eu vou abrir o VU aqui, ó. Se você lembra no começo do vídeo quando eu mostrei como que tava o VU, completamente descontrolado, quando o bumbo batia, olha como é que ele tá agora. Bem mais controlado, né? Então isso são considerações de estrutura de ganho, pessoal. Não tem como desmistificar tudo aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui embaixo. Bom, ainda antes de colocar todos os processamentos na master aqui, eu já fui para voz, né? E aí eu comecei a fazer algumas considerações na voz. E eu comecei com autotune aqui. Embora ele já tá com aquela sensação robótica do autotune na voz, a minha consideração aqui foi por uma questão de afinação mesmo, porque quem passou o autotune na voz passou mais preocupado com o efeito tune do que com a afinação da voz de fato. Então eu coloquei um autotune aqui só para conseguir corrigir um pouco na afinação da voz e ficar aquela coisa bem radiofônica que a gente está acostumado a ouvir, tá? Então o autotune só tá fazendo papel de afinação mesmo. Depois eu vim aqui, ó, e cortei um pouco da onde não tem informação da voz dele e tirei um pouquinho aqui dos médios graves também, sem novidade nenhuma, aquela voz de nariz assim, eu dei uma segurada. E aí depois eu vim com esse cara que é bem interessante e olha só o tanto que eu tô comprimindo desse cara aqui, ó, se liga aí. Baby, she neutered us using her teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you neutered. Se você é ligado a números e você acha que tá comprimindo muito porque a agulhinha tá passando, é porque de duas uma, ou você não conhece o seu compressor ou você tá muito visual. Esquece isso aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, em outra leitura. Vou até desligar o Gain Reduction aqui. Baby, she neutered us using her teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you neutered. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there, like who am I? Então você consegue ver como eu tirei a voz de uma coisa inconstante e coloquei ela na cara, né? Essa foi o primeiro estágio de compressão. Por que que eu fiz isso? Porque o mercado é assim. Tudo no mercado, quando você escuta desse estilo, é muito processado, é muito na cara. Então, todo o meu foco é em quem vai ouvir e no mercado. Não tem como eu colocar essa música, comprimir pouco porque eu queria comprimir pouco, sendo que a outra música que vai tocar depois da minha no Spotify é super comprimida. Então, quem tá certo é sempre o mercado, tá? Fica esse toque pra vocês aí. Depois disso, eu ainda vim com LA2A e comprimi mais um pouquinho ainda. Se liga aí, ó. Baby, she neutered us using her teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like you neutered. A ideia foi pegar os picos com 11.76 ali, com o Purple, né? E depois ter uma compressão um pouco mais suave. Essa técnica é super usada, principalmente nesse estilo pop, trap, rap. É super usada essa técnica aí. Vocês já podem dar uma pesquisada aí também e começar a usar. Depois eu vim aqui com o Pro MIB, segurei algumas informações e coloquei um pouco de outras, porque embora tava legal, algumas frequências estavam pulando muito, e aí não era a voz que tava pulando, eram frequências que tava pulando, e você precisa começar a prestar atenção nisso, tá? Vou começar com ele desligado e vou ligar.
down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like he knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? I'm Espero que tenha conseguido prestar atenção aí na diferença, tá? Depois, qualquer coisa, volta o vídeo e presta atenção em tudo que eu tô falando aqui, porque aqui eu tô dando informação de ouro, tá? Eu tô passando rápido, mas as informações são de ouro, tá? Você não vai encontrar muitas informações dessas por aí, não. Depois eu vim aqui com Pro EQ e aí eu dei uma controlada, principalmente aqui em 2K e meio, em 2.700, que é onde tem uma frequência muito pontuda. Nosso ouvido é muito sensível, mais ou menos, para essa região. Então, é sempre bom você controlar o máximo possível para que não fique uma coisa muito espetada demais e seu ouvido acaba, tipo, enjoando de escutar aquela música. E não é isso que eu quero que os ouvintes façam, tá? Vou começar com ele desligado e vou ligar. down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like he knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? Conseguiu perceber que tem uma frequência bem aqui, ó? Vou solar para vocês ouvirem. Toma cuidado com essa frequência. Não é que você não precisa ter, essa frequência é primordial para que você consiga ouvir bem, principalmente os elementos que você quer ali no médio alto, mas é porque você precisa ter ela controlada, tá? Próximo passo que eu fiz, eu vi que na minha referência tinha bastante agudo, aí eu vim aqui com esse cara que é gratuito, tá? E aí eu dei um agudo bem considerável aqui, com um high shelf, né? Ali de 12K para cima, tá? E aí depois eu vim e controlei os S aqui com um de-esser comum, tá? Vou colocar aqui tudo desligado, vou ligar para vocês verem a diferença. down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like he knew. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? I miss this bitch. Bom, a voz tá super comprimida e aí vocês precisam tomar cuidado, porque aí vai vir respiração, vai vir o T, o X, o S, tudo pra frente. Aí você precisa controlar isso. Eu indico que as respirações você dê uma controlada depois com automação mesmo, depois dos processamentos ali na sua DAW. Tem várias formas de controlar isso, mas só presta atenção nisso, tá? Bom, essa aqui é a base da minha voz. Depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei duas mandadas, uma pro limiter e uma para um compressor valvulado, tá? E aí as duas estão em pré-fader, e aí eu diminuí aqui, ó, mais ou menos em 27, 20 alguma coisa, a minha voz, e aí elas começaram a sair nesses dois compressores aqui que eu tô mandando para elas em pré-fader, tá? Tudo tá saindo daqui desses processamentos, tá indo direto para cá, para esses dois caras. E cada um tem uma característica, e aí eu somo um pouquinho de acordo com o que eu quero, eu posso fazer automações no decorrer do tempo da música, para que a minha voz tenha características diferentes e que eu consiga dar movimento também. Se liga aí no som do Arctic, que foi aquele mesmo cara que eu coloquei na seção de limiter aqui, que é uma super compressão. Não é bem uma limitação true peak, é uma compressão bem abrupta. Se liga aí no som. down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like he knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. Esse é o som desse cara. E tem o som também do outro compressor valvulado, que é de novo o da Acoustic Audio aqui. Esse é o som dele. down, baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, oh man, a bitch like he knew that. I'm thinking about calling some shooters and pressing them. São duas compressões cremosas. E aí eu faço essa mescla junto com o som sem esses processamentos, o limiter e também o compressor valvulado. Lembrando que esse limiter não é exatamente um limiter. Você precisa conhecer o processador que você está utilizando, tá? Peguei todos esses canais e somei a voz nesse canal aqui, onde eu processei um pouco mais ainda. Então a minha voz está saindo aqui, ó, num canal estéreo. E aí eu coloquei aqui um Pro EQ, onde eu dei mais uma controlada ali nas frequências média agudas, controlada, não tirar, tá? Não tirei, tá? Eu só controlei. Depois eu coloquei mais um de-esser aqui que eu senti necessidade, tá? E aí eu vim aqui com esse Lindell da Plugin Alliance, colocando bastante brilho aqui, porque na Rough Mix já tava pedindo que o cara queria uma voz brilhante na cara o tempo inteiro. Então eu usei esse cara para dar mais uma saturada e trazer um pouco mais desse brilho, tá? Bom, pessoal, o vídeo tá ficando longo, então eu vou ter que começar a correr aqui. Depois disso eu mandei para um Room e um Delay, tá? Sem novidades. O Room eu coloquei aqui esse plugin Airverb, que tava de graça, eu avisei aqui na comunidade do canal, tá? Se você não pegou, você é um produtor um pouco mais triste. Então eu coloquei ele aqui e também coloquei um delay com abertura no estéreo para dar uma sensação melhor para a voz. Eu já fiz alguns
vídeo sobre reverb, algumas técnicas, também vou deixar aqui embaixo na descrição, corre lá pra ver, tá? Bom, daqui pra frente é a minha outra voz da parte C da música, onde eu fiz outros processamentos e, na verdade, com a mesma ideia, tá? Porque eu quero que vocês peguem a ideia. No decorrer com que eu fui sentindo necessidade, o processamento da master foi um Shadow Hills, depois eu vim aqui com um limiter multibanda, porque, como, de novo, essas são considerações de masterização. Os próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre essa questão do mid-side, essas questões. Eu só tô usando esses recursos porque eu tô com o beat fechado, entendeu? Eu não tenho como mexer nas peças, senão eu não usaria esses recursos. Então, eu vim com o limiter. Se você tiver dúvida sobre essas ferramentas, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo, me chama no Telegram, no Instagram, que a gente vai se ajudando. Depois eu vim de novo com o Arctic, que eu gosto bastante aqui na função de limiter, para ele dar aquela cola a mais. Vim com esse Lindell, que é um truque que eu gosto de usar principalmente na masterização, que ele não está fazendo absolutamente nada. A única coisa que ele está ligado aqui é o sistema do TMT, da Plugin Analyze, que ele dá uma diferença no canal L e no canal R e dá uma profundidade maior. Então só estou usando isso nele, não estou comprimindo, não estou fazendo nada, o resto está tudo desligado aqui, tá? Depois eu vim com Isotope Ozone aqui, onde eu dei mais uma controlada. Essa controlada na dinâmica me ajuda a fazer com que a coisa soe um pouco mais pronta, mais finalizada. Se passou algum picozinho a mais, esse cara aqui vai pegar, tá? Por fim, eu coloquei esse cara aqui, que é uma simulação de um pré-amplificador de um compressor dos anos 80, 70, ou de 60, não lembro muito bem. Esse C aqui, ele simula só o pré-amplificador de um compressor, e aí eu gosto da coloração que ele dá. Então eu coloquei ele aqui só pra gente poder ter uma corzinha mais analógica, já que a gente tá no âmbito digital aqui. Bom, esse foi todo o meu processamento. Dá uma olhada como meu VU começou se comportando e como que ele tá se comportando agora com tudo ligado. Vamos lá. Baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, "Oh man, a bitch like you knew that." I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? I miss this bitch. Plenty of fishing and see what they telling me. Cheguei no meu reference level ali, menos 9, que é o padrão de mercado. Quando você coloca uma referência para você chegar um pouco mais alta, você tem que tomar cuidado muito com a estrutura de ganho. E você precisa processar num nível que o mercado tá hoje, tá? A música pop, esse estilo mais rap, mais trap. Padrão de mercado é esse, tá? Então eu cheguei até batendo no zero no máximo ali, que é o que o VU tá me indicando. E aí beleza, eu cheguei nessa conclusão, depois eu posso até vir com um limiter aqui depois, se eu quiser mandar pro cliente. Vamos supor que eu vou mandar pro cliente. Não tem como eu mandar uma mixagem menos 18, entendeu? Ele vai comparar com alguma coisa do mercado. E aí a mixagem dele desse tamanho e a do mercado desse tamanho, no mínimo eu vou perder um cliente. Então eu coloquei aqui alguma consideração e aí eu posso puxar um voluminho. Depois, se eu fosse mandar para masterização, no caso, aí eu tiraria esse limiter, mandaria sem o limiter, do jeito que está aqui. Mas para mandar para o cliente, eu poderia, por exemplo, colocar um limiterzinho só para ele aprovar a mixagem, é assim que eu penso, tá? Baby, she knew that it's using the teeth. Yeah, she said, "Oh man, a bitch like you knew that." I'm thinking about calling some shooters and pressing them. I was foolish, I was negligent, I was never there. Like, who am I kidding? Nota que o trabalho não tá pro limiter, ele tá comprimindo aqui, ó, 2 quadradinhos aqui, 1 dB mais ou menos. E eu já tô com um som bem legal e alto, né? A gente pode até dar uma olhada aqui, alto para uma mixagem, por exemplo. A gente pode colocar um medidor aqui pra gente ver, que eu também fiquei curioso. Vamos colocar um level meter, vamos colocar aqui mais ou menos em loop. E só um pedacinho da música mesmo, não é o ideal, mas só pra gente ver onde que a gente tá. Vamos ver aqui, ó. Mesmo depois do limiter. Bom, esse pedacinho tá me dando menos 11 lufs aí e é um bom lugar para eu terminar a mixagem. Daqui para subir para menos 8, menos 7 lufs, tá uma mão na roda porque já tá pronta a mixagem, tá? Bom, pessoal, espero que vocês entendam a minha correria por não conseguir ser tão específico em algumas coisas, porque eu sei que eu gosto de explicar mais do que eu devia, mas eu espero que vocês entendam que aqui no YouTube ninguém tem paciência para ver vídeo longo, então eu espero ajudar vocês com essas informações. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Se eu tô te ajudando de alguma forma, divulga com os amigos também no WhatsApp, nos grupos por aí, que vai me ajudar bastante. E se você achar que eu mereço, sentir no coração, aqui embaixo tem um coraçãozinho, valeu demais. Deixa um comentário doando qualquer valor, 2, 6, 5 reais, que vai me ajudar pra caramba
caramba, tá bom? A continuar com o trabalho aqui. A ideia aqui é ajudar vocês também a ser ajudados, ser o mais transparente possível. Se você quiser aprender sobre toda a parte técnica, de tudo que eu falei, se você não entendeu alguma coisa, primeiro link na descrição tem meu curso Sua Mix Sem Segredo. Já tem toda a parte técnica lá, eu tô atualizando constantemente. Lá também eu tô atualizando o curso de Studio One, porque lá você vai ter acesso ao curso de Studio One completamente gratuito. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido como é que é a minha mentalidade por trás quando eu preciso fazer um trabalho desse tipo. Eu espero somar no trabalho de vocês. Eu fico por aqui então. Deus abençoe. Próximo vídeo longo na segunda-feira às 18 horas, beleza? Eu fico te aguardando então. Mas a gente pode se ver antes, quem sabe aí numa live, tá? Então, tamo junto. Deus abençoe. Fui.